Beleza? Só pelo sangue de Jesus, pela misericórdia dele, nós podemos falar essa palavra. Ebenezer. Isso quer dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Só pode dizer isto quem de fato tem sentido necessidade de socorro, de ajuda. Samuel, com seu povo, precisou de ajuda de Deus, sendo ele um profeta e líder. Israel estava recanteado, cercado, preso. A coisa não estava boa. Olhando pelos olhos naturais, tudo estava perdido. Deus sempre parece que gostou de ver o seu povo numa armadilha, diz o profeta. E de repente o Senhor trovejou por eles. Samuel apanhou uma pedra e disse: Ebenezer. Ebenezer quer dizer, até aqui nos ajudou, quer dizer, pedra de ajuda. E então, se somos ajudados, é porque somos necessitados. E se nós não precisássemos de ajuda, nós não estaríamos aqui. Nós estamos aqui e não é simplesmente trazido por uma obrigação, por um dever, por um espírito religioso, mas sim pela graça. Amém. Glória a Deus. Agora, o grande terremoto. Eu não sei se daria para se prender em tema. Às vezes obedeço um tema, mas é porque veio facilidade para aquilo. Mas se não houver facilidade, a gente não põe tema. É o grande terremoto. Nós vamos ficar de pé e lermos apenas esses dois versículos, Atos 16, 25, 26. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões. Senhor Deus, Pai amado, como sempre, para falarmos com o Senhor, não é como quem está pechinchando uma graça, porque a graça não é pechinchada. E mesmo quando alguém se ajoelhou aos pés de qualquer servo do Senhor, eles mandaram logo se porem de pé, como Pedro, como profeta desta era, tirando aquele espírito que fazem das pessoas uns pechinchadores das graças, se aproxima de Deus mesmo como pechinchando a graça. Mas nós somos ensinados que devemos nos aproximar do Senhor como filhos de Deus. É certo que sob o sangue do Senhor, e o Senhor só pode ver filhos através do sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Então sabemos que o Senhor não está vendo o que eu sou aqui, nem o que nós somos. Nesta hora o Senhor está vendo o que o Senhor é, o que o sangue de Jesus, teu Filho amado, é, fez por nós, faz por nós. Nós pedimos que haja um toque de fé em cada coração presente nesse instante. Haja uma aproximação, ó Deus, como daquela mulher que perdia a vida por um período longo de 12 anos,
Quem sabe aquilo era um câncer no útero, e ela tem aquela hemorragia, e gastaram todos os seus recursos com os médicos, mas ela fez um toque especial, levada por aquela circunstância que gerou aquela fé. Se ela estivesse sadia, possivelmente não teria aquela fé. Quem sabe nem teria saído de sua casa para enfrentar uma multidão, incômodos gerais e outras coisas. Mas ela estava precisando do Senhor, e ela não olhou para si mesma, para a sua condição, e ela formou um ponto de contato no seu coração, que se pudesse tocar na orla do vestido do Senhor, ela seria curada. Agora, tanta gente estava tocando no Senhor, mas quando ela tocou, foi um toque diferente. Saiu virtude do Senhor, e ela foi curada. Senhor, que haja um toque nesta noite, que haja um contato especial. Agora, não precisa haver emoção, não precisa haver sensação, não precisa haver autocondenação, não precisa haver nada, Senhor, senão um respeito reverencial, temor reverencial e uma segurança. Isto é uma questão de fé, ó Deus. Aleluia. Uns com mais qualidade não alcançaram nada, outros sem qualidade nenhuma alcançaram tudo. Isso é uma questão de fé, Senhor. Ó Deus, a reunião está quente, mas que haja calor na alma. Amém. E que todos estejamos assentados em lugares celestiais, mesmo vendo as astutas ciladas do diabo dentro delas. O que ninguém pode concordar às vezes, mas nos lugares celestiais, dentro da igreja, que diferença isso faria lá no mundo, lá fora? Nenhuma. Mas é nos lugares celestiais, Senhor. Glória a Deus. Satanás nunca poria uma lepra em Jó, se ele simplesmente determinasse aquilo numa reunião sua particular. Ele tinha que estar na reunião dos santos para conseguir aquilo, ó Pai. Mas só a Deus, isto só pode acontecer se o Senhor permitir. O diabo está amarrado, ele está preso em relação a cada indivíduo, a cada pessoa, até que o Senhor desate a corrente, tire a coleira dele. Ó Senhor, meu Deus, nos dê graça, ó Pai, para vermos isto pelo prisma correto. Então nós daremos graças por termos entrado num lugar como este. Graças por existir uma casa desta aqui, Senhor, na terra, no Brasil, em toda a terra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós damos graças por esse terreno, damos graças por esse telhado quente, damos graças por esses bancos todos, damos graças uns pelos outros, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus. A fé encontra uma fonte que outros não sabem nada sobre aquilo. Podeis assentar. Graça
seu coração, dê graças ao eterno Pai, dê graças porque nos deu o seu Filho Jesus. Dê graças com seu coração, dê graças ao eterno Pai, dê graças porque nos deu o seu Filho Jesus. E agora, na fraqueza somos fortes, na pobreza somos ricos, por tudo que o Senhor fez por nós. E agora, na fraqueza somos fortes, na pobreza somos ricos, por tudo que o Senhor fez por nós. Dou graças com meu coração, dou graças ao eterno Pai, dou graças porque me deu o seu Filho Jesus. Dou graças com meu coração, dou graças ao eterno Pai, dou graças porque me deu o seu Filho Jesus. E agora, na fraqueza eu sou forte, na pobreza eu sou rico, por tudo que o Senhor fez por mim. E agora, na fraqueza eu sou forte, na pobreza eu sou rico, por tudo que o Senhor fez por mim. Dei graças. Amém, amém. Glória a Deus. Terremoto é movimento da terra. Você sabe, a terra se move. Isso não precisa ser durante 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, uma hora. Às vezes, em segundos, frações de segundos, um tremor, um terremoto pode fazer muita coisa, muito dano. Isso é infração de tempo, um movimento da terra. Uma vez eu li
Uma coisinha me chamou a atenção no jornal sobre terremoto. E esse grande cientista, Richter, eles falam aí da escala Richter, é o nome do cientista, de uma maneira científica, dizendo que o terremoto não pode ser previsto a não ser pelo comportamento dos animais e das aves. Mais tarde, eu li o Brana dizendo que quando ele esteve na Índia, alguma coisa aconteceu estranha. É muito quente mesmo. E o gado vem para junto das cercas que são de pedras. A pobreza lá é muito grande, é muito pobre a região. E eles fazem as cercas de pedras. E aquilo faz sombra. E o gado encosta ali, na hora do sol muito quente. E os passarinhos fazem seus ninhos entre as fendas daquelas muralhas. E ali põem os seus ovos, tiram os seus filhotes. Mas houve um comportamento estranho, tanto do gado como das aves. É que naquela hora o gado saiu para o meio do campo e se ajuntou, se uniu um ao outro. Ficaram todos unidos naquela hora de tanto calor. Eles já têm um calor, a vaca, o boi, e lá eles são considerados sagrados, a vaca, coisa sagrada. E eles vendo aquilo, na hora de calor, os animais estão quentes, encostados ali uns nos outros, ajuntaram-se, e as aves saíram das fendas. O que aconteceu logo em seguida foi um grande terremoto. Eles teriam morrido, muitos deles teriam morrido entre as pedras, as aves, o gado. Então eu me lembrei do que o cientista disse, cientificamente, dizendo que isso só pode ser previsto através do comportamento das aves e dos animais. Mas também eu digo, o profeta prevê o terremoto. Há um terremoto profetizado. Agora, eles podem saber de um eclipse do Sol com a Lua daqui tanto tempo. Eles podem saber quando o planeta Halley vai passar, o cometa, né? Eles podem saber muitas coisas, mas há outras que não. Eles não podem saber. Mas o profeta sabe. O profeta sabe que Los Angeles está sulapada. Ele sabia naquela época, quando ele pregou a mensagem Religião de Jezabel. E ali, pregando lá em Los Angeles, ele disse: tu, Cafarnaum, do século 20, que Jesus disse: se em Cafarnaum fosse feitas maravilhas, que tinha sido feita por ali na sua terra, muitos que eles teriam se arrependido. Cafarnaum foi uma coisa terrível. Ele disse: tu, Cafarnaum do século 20, Los Angeles, tu que chamas pelos nomes dos anjos, serás sucumbida até o fundo, aqui tubarão vai nadar aqui. O profeta desta era disse isso. E hoje os cientistas sabem que ela está sulapada e que aquilo vai para o fundo do mar. Mas este é um terremoto profetizado que, ao acontecer, não ficará nada na terra que possa cair, que não vai cair. Nada, nada. Então esse é um grande terremoto profetizado. E nesta hora eu creio que muitas cadeias vão ser abertas. Muitas portas vão ser destrancadas. E muitos presos serão libertados. Por quê? As portas vão abrir. Agora, nós vimos aqui que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam a Deus. E os outros presos os escutavam. Eles estavam com os lombos cortados, chicote, ardendo. E eles estavam cantando hinos a Deus. E os outros presos estavam escutando. Agora, nem todos estavam presos pelo mesmo motivo.
mas todos estavam no mesmo lugar. Isso foi o que me chamou a atenção agora. Nem todos estavam presos pelo mesmo motivo. Um era roubo, outro era crime, outro era isto, outro era aquilo, outro era por causa de Jesus, porque estava pregando a Jesus, estava perturbando a cidade, estava prejudicando o comércio de alguém, o lucro daqueles artífices. Então, para os de fora, todos que estavam ali dentro eram malfeitores. Estavam ali dentro por motivos justos. Agora eu reafirmo, nem todos estavam presos pelo mesmo motivo, mas todos estavam no mesmo lugar. Os dois ladrões foram crucificados, naturalmente, pelos mesmos motivos, mas já houve uma diferença de lugar. Um estava à direita, outro estava à esquerda. A condição era a mesma. E nós encontramos que Paulo e Silas estavam no mesmo lugar, presos com os demais. Agora você vê, nós encontramos que prisão, cadeia, não quer dizer somente esta que a polícia faz, dispõe a grade para prender um homem ali. Ora, o próprio Satanás será amarrado por 1000 anos por uma cadeia de circunstâncias. Ele não será amarrado por correntes, por cadeias de ferro, grades de ferro. Ele será amarrado por uma cadeia de circunstâncias por 1000 anos, porque ele não poderá encontrar ninguém a quem ele possa usar. E não encontrando ninguém a quem ele possa usar, não encontrando nenhum corpo para prostituir, não encontrando nenhum corpo para fumar, para beber, para mentir, para roubar, para matar, ele fica como que preso, ele não encontra a quem usar. E ele estará preso por uma cadeia de circunstâncias. Agora nós encontramos que há muitas pessoas dentro da mensagem e que estão dentro da igreja circunstancialmente. Mulheres que estão por causa do marido. Eu já visto que muitas delas, o marido morre, daí uns dias elas desaparecem da comunhão e nunca mais voltam. Elas estavam na igreja presas pela circunstância conjugal. Filhos, maridos e assim por diante. Muita gente vem a Cristo circunstancialmente e quer manter uma linha de cristianismo circunstancial. Não é como que fluindo, não é através do nascimento, mas é através de um ingresso mental. É através de um ingresso humano, através de um ingresso de temor, de emoção, de sensação, e de achar bonito, e de gostar, e de achar que está certo. Mas nascer é diferente. Eu gosto mais daquela experiência do irmão Branham. Ele disse que seu pai fazia bailes, festas em sua casa, ele apanhava seu cachorro e sua lanterna e ia para o mato. Ali ele acendia fogo na margem de um rio, e havia tempo que tinha neve, como que 15 centímetros de neve naquele lugar. Quando chegava a primavera, onde ele fez fogo, onde caiu neve, 15 centímetros de neve, de gelo para dentro, estava lá uma florzinha, viçosa, bonita. Então ele conversava com ela: onde você estava quando eu acendi fogueira aqui? Quando veio fogo aqui? Onde você estava quando caiu o gelo aqui? E não te matou? Ela nasceu ali. Era uma semente que estava ali. E ele fala daqueles escombros de guerra
tudo acabado, tudo estragado, coisa que você não queira ver, tudo enfumaçado, tudo destroçado. Quando aquele soldado moveu uma pedra, havia uma florzinha branca brotando debaixo daquela pedra. Uma semente que o fogo não matou, uma semente que a pólvora não queimou. O bombardeio, ela ficou ali, e logo quando passou o mau tempo, ela brotou. Aleluia! Ela está lá presa, a semente está presa na terra, há de brotar alguma coisa, tem que haver uma libertação. Quem está nesse corpo humano está numa cadeia de circunstâncias. Você tem circunstâncias para ir daqui para o seu lar, você tem circunstâncias que te obrigam às vezes a ir para o hospital, e você tem circunstâncias que te obrigam a sair de casa, mesmo fora de hora. Você tem circunstâncias que te obrigam a agir de forma que ninguém entende, nem você mesmo entende. Você não pode explicar. Agora, de todos os modos, nós somos presos. Paulo disse: eu, o preso do Senhor. São sementes, são almas que estão presas nesta dimensão, sujeita ao tempo, ao espaço, sujeita ao oxigênio, sujeita a transporte, sujeita à alimentação, circunstâncias, cadeias de circunstâncias, e ninguém pode dizer: vou me prender dentro de uma jaula de vidro e não quero ver o mundo, porque caso contrário eu não irei para os céus. Então esse crente que não pode ver nada, esse crente que não pode suportar vento, nem tempestade, nem contratempo, nem decepção, para começar, ele nem estará ali quando a tempestade começa. Ele tem aparelhos, ele tem alguma coisa que pode até prever para ele que vem ali uma tempestade, e ele sai antes que ela chegue, que seria muito bom. Mas veja como você vai arrancar a sua casa da rocha, jogar nas costas e correr com ela, porque vem uma tempestade. Você nem discute com a tempestade, você sabe que alicerce que você fez, você edificou na rocha, e você então acha bonito o vento fazer na janela, no telhado. Você acha bonito o vento bater ali. Glória a Deus, aleluia. Você gosta. Você não vai discutir os alicerces, você não vai arrazoar. Mas, irmãos, todos estavam no mesmo lugar, todos estavam na mesma condição, todos estavam na mesma cadeia. Isto quer dizer, todos estavam na mesma dimensão. Se o ímpio está sujeito a morrer do coração a qualquer hora, de acidente de automóvel, o justo também. Se o ímpio está sujeito a morrer aí com um derrame cerebral, ficar paralisado, o justo também. Qualquer um está sujeito a ficar cego, qualquer um está sujeito a ficar doente. Todos estamos na mesma condição. Diz o profeta: estamos num hospital para pestilentos. Nós lembramos pelo rádio do grande convento assombrado. Dizia, ele cantava dentro do convento assombrado. Isso é quando as portas batem sozinhas e há passos naqueles pisos de soalhos altos, com porão, e há passos e há gemidos. Aquele convento assombrado. Mas disse, ele cantava ali. E o profeta diz, hospital para pestilentos. Você vê hoje que o hospital está cheio
de pacientes. Muitos, é claro, pessoas sadias levaram pessoas doentes para o hospital. E amanhã, aqueles que estavam levando os doentes estavam sendo levados por outros. E depois os outros que estavam levando já serão levados por outros. E depois então aqueles outros já serão levados por outros. E assim hoje você está rindo, você está com saúde, você está tinteando a vida com a dor de cabeça, com a dor de um lado, com a dor no peito, com a dor aqui, com a fraqueza dali, outra coisa, e vai tinteando. Todos estão enfermos. Todos têm uma coisinha qualquer. Todos. Mas o certo é que Deus encerrou a todos na mesma condição, para que todos necessitassem dele. Amém. É ele. Ele é a porta. Agora, eu estou parado aqui. Nem todos estavam presos pelo mesmo motivo, mas estavam no mesmo lugar, na mesma condição. Agora, ninguém previa aquele terremoto, nem mesmo o próprio Paulo e Silas não foram avisados. Eles estavam cantando e os presos escutando. Diz a palavra: e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. Aquilo devia ser muito forte. E logo se abriram todas as portas. Um terremoto especial, um terremoto sob medida, um terremoto que não derrubou as paredes, um terremoto que apenas abriu as portas. Oh, mas moveu os alicerces é para derrubar as paredes. Depois dizer: estes homens eram bandidos mesmo, maldiçoados. Vejam, veio um terremoto e a cadeia caiu sobre eles e esmagou a todos eles. Mas o terremoto não derrubou as paredes, o terremoto não derrubou os telhados, o terremoto abriu as portas. Aleluia! Aquele grande terremoto abrirá as portas. Aleluia, glória a Deus. Houve um grande terremoto que abriu as portas dos túmulos quando Jesus ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. E você vê, irmão Branham diz que Abraão chegou a dar uma volta em Jerusalém, pegado na mão de Sara. Que terremoto abençoado! Quando muitos têm medo de um trovão, têm medo de uma faísca, têm medo de um relâmpago, têm medo de uma chuva. E quando se fala de um terremoto, mas que terremoto abençoado! Que sacudida abençoada a terra vai receber! Aleluia! Ela vai dar uma gemidinha assim, ela vai dar uma gingada, ela vai sacudir os ombros um pouquinho. Glória a Deus. Eu só sei de uma coisa, que aquele terremoto não derrubou as paredes, não matou os presos. Para matar os outros presos tinham que matar a Paulo e Silas. Para os presos morrer afogados naquele navio, Paulo tinha que morrer também. Então o navio não naufragou. Não tinha jeito. O mundo ainda está de pé por causa de nós. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Eu posso ser o homem mais fraco da cidade, mas eu sou o homem que segura essa cidade na mão. Você é o rapaz, é o homem que segura essa cidade na mão. Esta igreja está segurando Goiás, segurando o Brasil na mão, segurando a terra na mão. É o que detém, até que seja retirado aquele que detém. Oh, glória! Então ela fará assim. Amém. Glória
Glória a Deus, aleluia. Você sabe, então Jesus apenas deu uma espreguiçada assim, dentro do túmulo. Foi isso, será? Como que acordando de um sono? Quando ele fez assim, a pedra foi removida. Fizeram tanta força para tirar a pedra do túmulo de Lázaro, mas elas, quando foram correndo, elas perguntaram: quem nos removerá a pedra? Quando chegaram lá, a pedra já tinha sido removida. Ele mexeu. Deixa ele dar uma mexida dentro dessa igreja. Deixa ele se mover um pouquinho. Diz a palavra. Gostei demais disso. Eu parece que pude ver isso. A pedra já tinha sido removida. Eu já tinha espreguiçado lá dentro, assim, ó. A pedra foi para lá, assim, ó. Aleluia, glória a Deus. Amém. O que é que está te incomodando? O que é câncer nesta hora? O que é dor de cabeça nesta hora? O que é tumor nesta hora? O que é diabetes nesta hora? O que é doença de coração nesta hora? Ao ver este poder, aleluia, glória a Deus, a fé encontra uma fonte que outros não sabem nada sobre aquilo. Agora, explicar que jeito? Certo, depois eles sentaram e falaram assim: mas como é que pode? O terremoto sacudiu a cadeia todinha, não derrubou uma parede, viu, o coronel? O que será isso? Terremoto que só abre porta. Batismo. Estrondo. Grande estrondo. Grande poder. Grande batismo. Aleluia. É isto. É isto que está te pondo. Você está na mesma condição. Você está no mesmo lugar. Você está na mesma dimensão, mas a sua causa é diferente. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Não foi só de Paulo e Silas, mas de todos. Dos que cantavam, dos que estavam por causa de Jesus e dos que estavam por causa de erros. Foram soltas as prisões de todos. Não derrubou a parede, não derrubou o telhado, não matou ninguém, só abriu a porta e destrancou as prisões, as correntes, os cadeados. De todos. O carcereiro ia se matando, porque ele sabia a consequência daquilo. Paulo disse: não faça isso. O terremoto não é para a morte, não, é para a vida. Todos estão aqui, não saiu nenhum. Estamos todos aqui. Aleluia. Estamos todos aqui. Certos presos falaram assim: mas que coisa abençoada, gente. Que coisa abençoada foram esses dois homens serem presos. Veja só, homens que estavam com isso aqui, doloridos, sinais aqui, ó, quem sabe lá fedendo, com muitos anos, muito tempo, marcados de correntes, aquilo já estava com ferida, de repente sofreram aquele alívio, quem sabe foram até curados na hora daquelas feridas. Eles já tinham se convertido com os cânticos de Paulo e Silas. Eles já estavam compungidos. Irmão, esta é uma era que nervo não resolve nada, murro não resolve, revólver não resolve, facão não resolve, cinturão não resolve.
Esta é uma era que baioneta não resolve. Esta é uma era que bomba atômica não resolve. É uma era que avião não resolve. É uma era que hospitais não resolvem. É uma era que governos não resolvem. É uma era que só o terremoto vai resolver a situação. Dentro em breve o monstro espreguiçará. Ele já está começando a acordar. Quando ele fizer assim com os seus joelhos, amém, glória a Deus. Agora tem uma coisa, irmãos, foi dito isto, às vezes quem está em dificuldade, em lutas, em contratempos, está tendo mais experiências gostosas com Deus do que outros que não estão. Você sabe que há muitas pessoas que para adquirir as coisas é apenas fazendo uma lista, mas outras têm que calejar o joelho. E não há uma coisa melhor no mundo para você pegar, pôr nos braços e dizer: este foi Deus que me deu. Isto foi Deus que me deu. Não se pode pregar o evangelho. Eu estava dizendo que conforme a circunstância da era, há determinados personagens que têm que ser citados frequentemente. Por isso o profeta não pregou sem largar Abraão para trás, sem largar Jó, sem largar Moisés, Elias e assim por diante. Então você vê que sabor, que gostosura, que alegria, aquela mulher. Ana pegou aquele menino no seu colo, o beijou pela primeira vez. Penina não tinha esse gosto. Era assim, terminava um filho, vinha outro. Era comum um filho para ela, mas para outra era raro. Aquilo custou lágrimas, humilhações, sofrimento, angústia, multidões de cuidados. Então pense você de que maneira pegou Ana, Samuel, pela primeira vez, que a parteira disse: olha o chorinho, é homem, é do Senhor, prometi, e seu nome é Samuel, dá-me aqui, chegue perto, Samuel. Ela falou o seu nome, Samuel. Disse logo o seu significado. Mas aquilo foi um terremoto em sua vida. Aquilo foi um movimento em sua vida. Aquilo foi um acontecimento em sua vida. Mas as bênçãos de Deus, as mensagens de Deus ficam tão comuns que não sacodem mais. Eu estou ouvindo fitas do irmão Branham, eu penso assim: será, gente? Quantas pessoas estavam ali naquela hora, olhando para outros lados, para outras coisas, pensando em outras coisas, e aquele homem rasgando a sua voz, dando o que tinha. Mas para uns, aquilo era terremoto, aquilo era tremor, aquilo era movimento, movimentando a vida, movimentando as entranhas. Esse acontecimento todo, agora você vai ver como que é uma coisa alcançada por Deus de uma maneira que custa às vezes lágrimas. Vem Sara e Abraão. Agora ninguém sabia quem que ficava com o menino. Toma de lá, toma de cá. E a Sara, vem aqui. Vem. Aleluia. É meu. Aquilo foi um acontecimento, foi um terremoto, foi um movimento, foi um grande terremoto na vida daquele casal. Como que pegaram aquele menino, como que essa igreja abraçaria Jesus. Jesus, onde está o Senhor? Será que eu posso passar a mão em Jesus? Será que eu posso abraçar Jesus? Que
que posso eu fazer por Jesus? Posso eu pegar Jesus? Compartilhando das dores, compreendendo. Oh, sim, isso deveria falar profundo a mim, a você, a todos nós. Agora você vai entender. O profeta disse: se nós orássemos e na mesma hora tivéssemos aquilo, ele diz assim: se nós acabássemos de orar e recebêssemos a resposta da oração, nós aprenderíamos a ser mais impacientes, cada vez mais impacientes. Nós estamos vivendo na era do toque do botão. Aqui há um homem que pode apagar as luzes. Toque de botão. A minha avó ficava. Que o fósforo acabou. Tem que acender a lamparina no fogão. Não deixa só para brasa, hein, menino? Até fazer chama para acender a lamparina. Toque de botão, acende luz. Toque de chave e o carro. Toque de telefone e fala com os Estados Unidos. Toque de telefone e conta a vida um por outro. Ora pelo que errou até fazer calo na língua, daqui a distâncias longas. Toque de telefone. Mas por toque de fé, ela tocou na orla do vestido de Jesus e foi curada de um fluxo de sangue. Isso é época de toque. Apenas um toque em um botão e esse mundo virará chamas. Carne vai se desintegrar. Beleza cosmética vai se desintegrar. Bomba atômica desintegra. Vai desmontando a carne. Vai merejando sangue pelos poros. Vai vomitando sangue 10 anos depois da experiência de bomba da Hiroshima. Isso está na mão de homens. Oh Deus. Oh, que terremoto. Vamos dizer terremoto profetizado, terremoto desejado. Aleluia. Glória a Deus. Porque sabe de uma coisa? É simultâneo. Deus aperta um dedo lá e o outro cá. Ela sobe. Ela sobe. Ela vai ter que subir. As portas serão abertas. Os presos todos serão libertados. E quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Dá-se muita honra para o diabo. Diabo é derrotado. Deus põe a marca num filho, ele vai para onde for, está marcado. Eu vi a criação de gado em comum. A criação em comum. Então lá tem a marca do JF e um pique na orelha. 4.000 reses misturado com outra marca lá. Então não se mistura pela marca. A marca esta é do fulano de tal. Os vaqueiros vão e sabem separar, sabem buscar, sabem levar para os currais, sabem levar para os seus devidos donos. Deus sabe onde ele botou a marquinha dele. JC, Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia! Há uma marca JC, ela queima, ela fede queimado, sai fumaça, na hora que é marcado. Oh, glória ao Senhor, glória ao Deus vivo. Mas vocês vão notar, os mais belos hinos, as mais belas poesias foram escritas em tribulação. As melhores orações, as orações mais sinceras, as orações mais reais, as orações mais sublimes, foram feitas em cadeias, são feitas em hospitais, são feitas na dor. Se tem tudo na geladeira, se tem um carro na porta, se tem só que apertar o botão, por que eu tenho que estar em oração? Por que eu tenho que fazer calo nos joelhos?
Por que eu tenho que ficar de joelho para pedir uma medida de farinha, uma medida de azeite? É melhor que eu vá quebrar paus, fazer uma cruz, comer esse restinho e morrer com meu filho. Nunca se viu água tão gostosa quando está morrendo de sede. Você já comeu pão com água? Nunca vi comida gostosa, com pão seco e depois beber um copo d'água, quando não tem nada que comer. É gostoso. Eu falo com experiência. Você também fala com experiência. Quantos têm essa experiência? Beber água enxurrada. Oh, água gostosa. É quando você encontra um poço de enxurrada num deserto onde não há água. Aleluia, glória a Deus. Ah, sim. Deixa o tempo passar. A hora chega para todas as coisas. Tudo tem o tempo, tudo tem a hora. Aquele passarinho falava, o passarinzinho lá na Avenida Goiás. Tudo tem o tempo, tudo tem a hora. Tudo tem o tempo, tudo tem a hora. Tudo tem o tempo, tudo tem a hora. Aleluia. Esse terremoto virá. Esse grande terremoto virá. Mas você fique sabendo que foram somente em dificuldades que se deram os grandes passos. Os passos mais importantes na história política, social e religiosa foram sob perseguições, sob falta de entendimento, foi sob resistências, foi sob lutas e até sangue, sob críticas e sob murmurações. Não espere ninguém entender sua fé. Paulo não pôde explicar, não pôde livrar, portanto, de ir para a cadeia, cair na mesma condição que os demais estavam. Mas vejam, eu quero vir aqui. A fé encontra uma fonte que outros não sabem nada sobre aquilo. Eu não sei o que isso quer encaixar na mensagem. Mas, irmão Brana, não é demais nós voltarmos aqui. Ele disse, sou um caçador de migalhas. Eu mesmo. Você não é? Eu quero somente as migalhas, Senhor. Eu não posso ter uma igreja como eles tinham no dia de Pentecostes. Se eu não posso, Senhor, deixe-me somente ter as migalhas que caem. Pedro disse no dia de Pentecostes, isto é aquilo. E eu sempre disse, se isto não é aquilo, eu simplesmente conservarei isto até que aquilo venha. Vê você? Sim, sim. Conservarei isto até que aquilo venha. Eu simplesmente conservarei isto até que aquilo apareça. Se isto é aquilo, vem, esta é a palavra. Talvez eu não tenha fé suficiente. Preste bem atenção. Talvez eu não tenha fé suficiente para ir como Enoque e dar um passeio à tarde e ir para casa com Deus. Mas eu direi uma coisa, eu nunca ficarei no caminho de ninguém que tenha esse tanto de fé. A Nelly chegou para ele e disse, irmão Brana, eu queria ser como Hope e Irene, a Esperança e Irene, elas nunca foram marcadas, o mundo marca a gente. Então você quer ser crente igual a outro. Você deseja ser crente como aquela irmã é, que nunca discute, nunca se exalta, está sempre em oração. E se você não consegue ser como ela é, e ter a fé que ela tem, você então diz, eu estou perdida. Ou então você se põe a dizer, é a santarrona. Você se põe no seu caminho, é o santarrão. Mas ele disse assim, talvez eu não tenha fé suficiente para ir como Enoque, e dar um passeio à tarde e ir para casa com Deus. Mas eu direi uma coisa, eu nunca ficarei no caminho de ninguém que tenha este tanto de fé. Eu nunca atravessarei o seu caminho. Nunca. Sim, Senhor, se Ele tem isto, louvado seja Deus. Estou tão agradecido por isto. Deixa aquela palavra se ancorar ali. Eu espero que ela se ancore em mim, assim quando a morte vier. Eu vejo um caminho aberto no além, simplesmente sigo em frente. Isto é certo, sim, Senhor. Oh, então estou simplesmente atrás das migalhas. Você simplesmente apanha as migalhas.
Ora, irmãos, como se contenta com qualquer coisa, também há outra coisa, há uma ambição. Há pessoas que estão a pé, estão felizes de estarem a pé. Elas não gostam nem de pegar carona. Elas dizem, por que eu vou hoje de carro? Amanhã eu tenho que ir de a pé. Do mesmo jeito, para que elas nem gostam. Isso não adianta, eu não posso ter todo dia. Para que isso? Elas nem gostam. Elas não contam. Elas nem sonham. Elas não têm orçamento para gasolina. Elas não têm orçamento para álcool. Elas não têm orçamento para pneu. Elas não têm orçamento para sustentar um carro. Elas não contam com aquilo. Outros já têm que ter um orçamento para manter uma bicicleta. Outros têm que ter um orçamento para manter um cavalo. Outros dizem, eu vou a pé. Outros dizem, eu vou de ônibus. E assim por diante. Mas você sai daqui para o centro da cidade a pé, pode chegar mais tarde um pouquinho. Outro vai de bicicleta, outro vai de ônibus, outro vai de automóveis, outro vai de helicóptero. De qualquer forma, todos chegaram no mesmo lugar. Agora, quem vai a pé vai cantando, vai louvando, vai bendizendo. E às vezes quem vai de carro vai buzinando. Esse sinaleiro custa abrir. E o outro mesmo que está indo a pé está meditando, cantando, louvando a Deus. Não está brigando de trânsito, não está brigando com ninguém. Está em paz. O que está dirigindo está com os nervos tensos, quer chegar mais depressa. Está perdendo um minuto na vida. Chega ali e perde a vida num minuto. Perde a vida num minuto para não perder um minuto na vida. E assim por diante. É assim a vida. Nunca estão contentes. Vejam, uns por pouca coisa saem da comunhão. Outros, nem um abalo, nem um terremoto consigo mesmo e nem com outros. 1000 à sua esquerda, 10.000 à sua direita. Não tiram ele do caminho. Não sai da comunhão de jeito nenhum. Olha, por que eu vou sair de Cristo? Porque eu errei? Aí que eu preciso de Cristo. Porque fulano caiu? Agora que eu preciso de Jesus. Então se fulano ficou canceroso, eu também vou ficar canceroso. Se fulano morreu, eu também vou morrer. Se fulano caiu no buraco, eu também vou cair. Não é agora que eu preciso dele. Agora que eu me agarro com ele. Agora, é aquela sinceridade, entre aspas, que o profeta falou na mensagem Perseverança. Nessa mensagem mesmo. Aleluia. Veja, então, o que precisamos mesmo? De que nós estamos precisando? É de mais discursos? É de mais mensagens? É de mais camisas molhadas? É de mais bons pregadores? O que mais estamos necessitando? O que de fato nós estamos precisando é de um terremoto como aquele da cadeia lá de Filipos. Isso é que nós estamos precisando, porque nós estamos todos na mesma condição. Todos. Paulo, Silas e todos os demais estavam na mesma condição. Mas em compensação, Paulo e Silas e todos os demais foram libertados. Vocês veem, irmãos, ligue isto com o que aconteceu na casa da irmã Muser. Esses acontecimentos são pontos, textos áureos da mensagem. Diz o texto áureo da Bíblia porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o texto áureo da Bíblia. Mas nós temos 5 pontos salientes e coisas áureas na mensagem. Acontecimentos áureos. Coisas que aconteceram, que vão acontecer com a noiva. Coisas típicas. E você não pode esquecer do acontecimento da casa da irmã Muser. Aquilo foi um terremoto. Aquilo foi um trovão. Aquilo foi um acontecimento sobrenatural. Aquilo foi o céu beijando a terra, se abraçando com a terra. Aquilo foi Deus ali. E quando ele estava contando dos arco-íris,
Quando ele estava contando os esquilos que apareceram pela palavra falada, ela disse: eu creio, irmão Branham. Mas ela não falou eu creio formalmente. Aquilo moveu as raízes, sacudiu os alicerces e abriu as portas. Quando ela disse eu creio, irmão Branham, ele mudou de cor, o seu semblante mudava, e logo ele disse: irmã Hat Musa, peça o que você quiser agora. $1 milhão. Você precisa de dinheiro, isso virá na sua mesa. Eu sempre medito, os Estados Unidos, como um país muito evoluído, civilizado e controlado, isso ia dar inflação. Mas vinha lá de cima. Ia aparecer, ele disse: eu serei um falso profeta se não aparecer com $1 milhão, se você pedir. Ia provocar uma inflação. Deus ia emitir $1 milhão para a viúva, se ela pedisse, no banco universal, divino. Aleluia. Glória a Deus. Só que ela não quis. Sua irmã estava ali na cadeira de roda e disse: você pode pedir a cura de sua irmã? Também seria muito nobre. Maravilhoso. Os rapazes têm tempo para eles. Quando chegar o tempo, eles se convertem. Ela esperou ainda um pouco. Naturalmente, ela, não sei se ela podia olhar nos olhos do irmão Branham. Aquela hora, seus olhos ficavam que a pessoa não aguentava. Peça, irmã Muser. Irmão Branham, eu peço a conversão dos meus filhos. Eles estavam rindo ali. Ele apenas olhou para eles assim. Eles ficaram amarelinhos, mudaram de cor, começaram a tremer e vieram se entregar ao Senhor Jesus. Acabou o problema da irmã Muser com seus filhos. Eu estava ouvindo uma fita dele. Ele disse: quando eu ia saindo ali na porta, um irmão clamou pelos seus 8 filhos, e eu lhe dei os outros filhos. E quando ele chegou, todos os 8 se converteram. Amém. Aleluia. Amém. Todos os demais foram soltos com aquele terremoto. Se você não crê assim, é bobagem você estar aqui. E por que ficar se matando? Por que não ancorar? Você vê Raabe. Raabe, você sabe que aquilo foi um terremoto? A ordem de Deus foi esta: pega os sacerdotes e manda dar a volta na cidade. Foi nesse acontecimento? Foi? 7 voltas. E toca as cornetas, as buzinas. E houve um terremoto em Jericó. E as muralhas caíram. Tudo caiu. Só a casa da meretriz que não caiu, porque tinha um cordão vermelho de pendurado lá. Aleluia. Só a casa de Raabe não caiu. E sabe de uma coisa? Os seus parentes foram salvos, porque eles estavam lá com ela. Salvos do grande terremoto. Simplesmente porque ela creu. Simplesmente porque ela acolheu. Simplesmente porque ela recebeu. Simplesmente porque ela dispôs até perder a sua vida. Se aquilo fosse descoberto, ela seria julgada em tempo como a traidora do seu povo. Além de meretriz, uma traidora. Venha cá, homens do exército de Deus, eu vos esconderei aqui. Oh, mas preserva a minha casa. Pois bem, se você conseguir botar seus parentes aí dentro, nenhum deles perecerá. Nenhum deles. Agora já estou falando de coisas mais difíceis. E a coisa sacudiu. Pá, 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 pá. Acho que aquela buzina dizia assim, aquele eco ia. Só o Senhor é Deus, é Deus.
Só o Senhor é Deus, é Deus. De repente, cadeiras virando, copo caindo e quebrando, cadeiras virando, tudo caindo, muralhas caindo. A coisa começou a sacudir, para lá e para cá. Filisteus fortes, tombando um por cima do outro. Segura, segura. Vamos, onde está o inimigo do povo de Deus? Onde está Satanás? Onde está o câncer nesta noite? Onde está a doença? Onde está o problema? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Toque essa buzina, toque. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Lembra que as muralhas estão caindo. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Lembra-te que as muralhas estão caindo. Aleluia. Pedras estão rolando. O cordão vermelho está ali para sustentar a palavra de Josué. Só o Senhor é Deus. Ai, mulheres gritando, gritos histéricos. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O cordão vermelho tremulando. E Rabes, com aqueles olhos lindos, ficava fita naquele cordão. Eu creio em ti. Eu creio no sangue de Jesus Cristo. Eu creio no poder de Deus. Pode vir, terremoto. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Só o Senhor é Deus. 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 Problema seu, problema seu, problema seu. Cante, toque a buzina com sua vida. Pá, 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 pá. Só o Senhor é Deus. Passa entre os leões, passa na fornalha ardente, passa na murmuração, passa na crítica, passa na censura, passa na zombaria, passa na calúnia, passa nos hospitais, passa em todas as partes. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Terremoto, terremoto profetizado, terremoto profetizado. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Está tudo calmo, filisteus inchados, tudo tombado, tudo morto. Uma casinha lá em cima com um cordãozinho vermelho, tremulando, dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. O terremoto sabia que aquela casa era reservada para Deus. Aleluia. O som da buzina, o poder que sacudiu. Aleluia, que não derrubou as paredes, que não derrubou o telhado, mas que abriu as portas e destrancou os cadeados. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Diga no seu coração, em relação a algum problema: só o Senhor é Deus. 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 Só o Senhor é Deus.
Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ele está aqui. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Só 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 o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus.